19, ó. Irmãos, vai ter gente de fora, pastores de fora. Eu quero que os pastores de fora saiam daqui, chegam aqui, olhem e falem assim: como tinha gente naquela igreja, tá? Mas aí, para não ficar tão mal, vocês vêm no domingo também, né? E para não ficar tão mal, vocês vêm no domingo à noite também, tá? Aí vocês acostumam, aí vocês vão vir direto. Vocês vão gostar tanto daqui que vocês vão vir direto, tá? Então, aqueles que não gostam muito de vir, comece a vir, adquira o hábito de vir novamente e vamos em frente, tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. Vamos ouvir o prelúdio, cara. Que o Senhor, nosso Deus, esteja abençoando as suas vidas e muito obrigado por nos dar essa honra de estar nos acompanhando nesta manhã. Vou pedir a Vera Campos que nos eleve a Deus nesta oração. Vamos lá, Vera Campos, levanta a mão, Vera. Levanta a mão. O vermelho, hein? Vermelho. Vamos lá, oremos. Senhor Deus e Pai. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, por estarmos vivos, por podermos estar na Tua casa, Senhor. Pelos nós, ó Deus, ovelhas, estarmos, ó Deus, juntos, ó Pai, para Te adorar e, Senhor, Te louvar e Te engrandecer, ó Pai. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Senhor Jesus, vem estar com o nosso culto que iremos prestar. Que o Senhor venha usar o pastor, o Pai, para trazer a mensagem, que ela venha de encontro, Senhor, com as nossas vidas, com as nossas necessidades, que nós possamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor esteja com aqueles irmãos que não puderam vir, com aqueles que estão, Senhor, agora, online também, assistindo o culto, Senhor. Vai visitá-los, ó Pai. Traz um despertamento, Senhor, do Teu povo, Senhor. Traz avivamento para a Tua igreja, ó Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Aí de pé, vamos cantar o hino de número 6 do cantor cristão. Hino número 6. Glória ao Senhor. Nós mudamos, invertemos. Irmãos, desculpe, mais uma palavra aqui. Na verdade é uma consulta, tá? Irmãos, a gente está vendo o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul. E já tem tanta gente contribuindo. Você vai dizer assim: pastor, mas já tem tanta gente contribuindo. Não tem problema, nós poderemos ser mais um que estaremos contribuindo. Eu queria pedir para os irmãos autorização para que as ofertas levantadas hoje, as ofertas que caírem aqui, não em missões, mas aqui, eu queria pedir, pode ser daqui também, não tem problema não, é missões também. A gente arrecadar e enviar até terça-feira. Terça-feira nós temos reunião com os tesoureiros. A gente já manda. Os irmãos topariam fazer isso? Amém. Alguém é contrário a gente fazer isso? Vamos ajudar aquele pessoal. Não importa se entre 100, entre 200, 300, não importa. 50, nós estamos mandando. Além das ofertas particulares, que eu sei que tem irmãos que já mandaram ofertas particulares, tá? Nós vamos mandar pela Junta de Missões Nacionais. E você que quer mandar uma oferta particularmente, coloque o código 01. Bradesco, tem Bradesco, tem Santander, tem Banco do Brasil, se não me engano. Então, 01, bota o terminal lá, centavo 01, que eles vão identificar que é para o Rio Grande do Sul, tá bom? Então, autorizado pelos irmãos, então as ofertas de hoje nós vamos mandar para o Rio Grande do Sul. Ainda bem que eu lembrei a tempo. Vamos lá. Seu filho
prepare-se, nós vamos nesse instante, ao som de mais um hino, depositar em no altar do Senhor, os nossos dízimos e nossas ofertas. Lembrando que, pastor, se tivesse avisado antes, me prepararia. Se prepare para a noite, tá? Ou então deposite na porta da igreja, manda um recado, manda um zap para o irmão Amir, manda um zap no grupo da igreja, qualquer coisa, tá bom? Vamos lá então. Pastor, Oi? as doações que forem do sul, coloca 10 centavos no final para a gente identificar. Então, quem for deposita na conta da igreja, coloca 10 centavos que ele identifica que é para o sul, tá? Até terça-feira. Terça-feira a gente vai mandar, tá bom? Vamos lá. Está dividido em duas partes, né? A primeira parte é estudo da palavra, o segundo é a assembleia. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Tem 27 versículos, nós vamos ler até o 13, tá? O certo seria a gente ler todo, mas vamos ler só até o 13, de forma responsiva. Vamos colocar em pé, irmãos, para a leitura. Tem um hábito aí de que na quarta-feira a gente lê sentado, né? Mas tudo bem, quarta-feira. Mas vamos pegar o hábito de orar de pé e ler a Bíblia de pé. Porque o hábito já está muito comum aí. Ora sentado, lê sentado, vamos fazer as coisas certas, é melhor, né? A gente não perde por isso, tá? O certo é a gente ficar de pé para orar, ficar de pé para ler a Bíblia, tá? Vamos lá. Capítulo 4, versículos de 1 a 13. Eu leio uns, irmãos, lê o seguinte, tá? E assim a gente vai. Leiamos. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, e tenro, e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, contudo, o que possuís, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção, e não alargues, guarde-a, porque ela é a tua vida. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra.
Senhor, que ela fale aos nossos corações, doloridos, ó Deus, por tantas dificuldades da vida, mas que ela nos anime, nos ajude a caminhar e ajuda-nos a nos colocarmos em nossos lugares. Somos pequenos, somos servos e estamos aqui para obedecer ao Senhor. Amém. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, irmãos. Irmãos, o assunto de hoje está dentro do contexto de obediência, de família. E é interessante aqui que o autor, no caso aqui Salomão, ele ele coloca dentro das suas ideias, do contexto em que ele está escrevendo aqui os provérbios, ele coloca a ideia da lei, não é? Mas dentro desse padrão, eu queria dizer para os irmãos que nós temos que aprender a ser líderes, temos que aprender a ser líderes, temos que aprender a ser pais, e os filhos têm que aprender a ser filhos. E o padrão nosso para aprendermos a sermos pais, a sermos filhos, a sermos servos, está dentro da palavra de Deus. É o padrão. Você quer aprender a ser pai? O padrão está aqui. O modelo para ser pai é o mesmo modelo de Deus sendo nosso pai. Você pode ver que as diretrizes de Deus como pai para conosco são as mesmas diretrizes nossas para com os nossos filhos. Se a gente aprender direitinho a ser obediente a Deus, a gente vai aprender a ensinar os nossos filhos, não é? A gente vai aprender a ser um bom filho de Deus e vai aprender a ser um bom pai para os nossos filhos. O grande problema, desculpa eu falar, mas é para aprendizado nosso, né? O grande problema é que durante o transcorrer da vida, diante de tudo aquilo que passamos pela vida, nós temos dificuldade em sermos bons filhos de Deus. É verdade ou não é, irmão? Se eu estiver falando errado, por favor, não é? Eu até respeito. Nós temos dificuldade de sermos filhos. Nós temos dificuldade de obedecer ao nosso pai. Eu até te convido nesse momento a uma reflexão, assim, bem saudável, sem ficar bravo com o pastor, porque é a palavra, não é? Você tem sido um bom filho de Deus? Um filho obediente? Não é responder assim, eu pago minhas dívidas, não é? Eu ponho comida dentro de casa. Essa é a resposta padrão, tá? Essa costuma ser a nossa. Eu pago minhas dívidas, eu faço tudo direitinho. Não é isso que eu estou falando. Nós, vamos incluir dentro dessa, temos aprendido a sermos bons filhos de Deus. Se a gente aprende, a gente passa. Se a gente não aprende, a gente tem dificuldade de passar. Não é? E às vezes eu fico olhando, não que eu fico olhando o defeito dos outros e tal, fico chateado ao ver algumas coisas, não é? E eu digo assim, meu Deus, o nosso povo precisa tanto aprender a ser um bom filho do Senhor. E assim, quando eu falo dos outros, eu falo assim, Senhor, eu também estou nessa. Eu preciso aprender a melhorar muito como filho. Então, irmãos, dentro desse contexto, Deus é o nosso padrão. E Ele é padrão. Ele é padrão. Ele é padrão. E nós falhamos no comportamento padrão. No comportamento padrão. Eu não vou dar detalhes, porque aí a gente começa a ir muito no fundo, aí começa, como diz lá, a gente fala que a criança é cavuca, né? Aí começa a cavucar pecado nosso, aí vocês não vão gostar de mim. Eu quero que vocês gostem de mim. O pastor com medo de falar de pecado, né? O pastor falou assim uma vez, eu disse, irmão, você quer ser mandado embora da igreja, mas vai falar de pecado, não é? Mas assim,
eu tenho sido um bom padrão, né? Quer que eu dê um exemplo bem rapidinho? O que eu converso, o que eu visto, tá? Tudo isso é padrão. A gente vai ensinando. A gente vai ensinando. A gente vai ensinando para os filhos, vai ensinando para os outros, não é? E a gente vê em Deus, a gente não vê falha. Então, quando a gente mira em Deus, quanto mais nos miramos na obediência ao Senhor, melhor padrão nós vamos tendo para os nossos filhos. Entendeu? Melhor padrão nós vamos tendo para os nossos filhos. Então, vamos lá. Então, a ideia aqui, eu vou colocar aqui, na verdade, como se fosse que fosse Deus, tá? Então, vamos colocar aqui, e não deixa de ser, porque é a palavra de Deus, não deixa de ser Deus falando a nós como filhos, não é? E falando aos nossos filhos como filhos nossos, tá? E falando a gente como filhos dele. Então ele diz assim: ouvi, filhos, a instrução do pai. Versículo 1. Ouvi. Ah, pai, não estou nem aí o que o senhor está falando. A gente está acostumado a ouvir isso, ou não? A gente ama nossos filhos, tá? Não tô falando, nós amamos nossos filhos, mas nem sempre os nossos filhos querem nos ouvir. E Deus, dentro desse contexto nosso, Ele fala assim: vocês também não me ouvem. A gente não ouve a Deus. Da mesma forma que nossos filhos não nos ouvem, a gente não quer ouvir a Deus. Estou falando bem genericamente, tá, irmãos? Estou dizendo que você é rebelde, não estou falando isso não é? Então Deus está dizendo para a gente aqui: ouvir a instrução. Deus tem instruções claras para as nossas vidas. Uma segunda afirmação aqui, ainda no versículo 1. Estai atentos para conheceres o entendimento. Atentos. Seria assim: presta atenção no que eu estou ensinando. E vocês vão conhecer o entendimento. Dentro da palavra, a gente vai ter entendimento. Como é bom, irmãos, a gente ouvir uma pessoa sensata, uma pessoa de juízo. Não é bom? Eu já me mirei assim, várias pessoas. Às vezes eu me decepcionei com o tempo, mas eu digo assim: ó, fulano, em muita coisa, ele é padrão para mim. Eu acho que dá para a gente não tem isso. Eu tenho alguns pastores assim que eu olho para o exemplo, para o modelo e me animo a caminhar, não é? Procurar viver uma vida com entendimento. Quem não tem entendimento na caminhada aqui, faz loucura. Vê o povo de Israel lá no deserto com Moisés. Aquele povo não tinha entendimento. Aquele povo tinha um coração rebelde. Aquele povo era um povo que não ouvia. Que fim triste. Que fim triste. Não é? Uma terceira afirmação aqui no versículo 2. Não é? O pai dá boa doutrina e apela ao filho para que não deixe os seus ensinos. Deus só nos ensina coisa boa. E dentro dessa perspectiva, nós só vamos ensinar coisas boas para os nossos filhos. Então, nós vamos ser exemplo. Aqui é dentro de um conceito de perfeição. É claro que a gente vai falhar durante a vida, mas estar mais ouvir, estar mais atento e ensinar coisa boa. Aqui, o conceito aqui é doutrina. Pegar desde o ventre ali e ensinar, desde o nascimento, e ensinar coisa boa, para quando ele cresça, é isso mesmo, ele cresça doutrinado. É essa palavra mesmo. Doutrinado dentro da palavra de Deus. O pai dá uma boa doutrina. Através do exemplo, através da disciplina, não é? Através das advertências, através do modelo de vida. Modelo de vida. É duro, irmão, modelo de vida, hein? Modelo de vida. Às vezes a gente passa, não quer dar exemplo, fica dando, né? Passa a perna onde os outros filhos estão vendo, né? Passa a perna. Dá mau exemplo, o filho está vendo. Né? Aí ele vai entrar em conflito, né? Ele vai entrar em conflito. Então a gente tem que se vigiar, não é? Ter entendimento, estar atento. Está aqui no versículo 1, estar atento. Vamos aqui para, a gente tem que correr, tá? Do versículo 3 ao versículo 6,
O Pai Celestial diz que o filho tem que relembrar o seu tempo de criança e os conselhos, não é? Reter as palavras, guardar as palavras do Pai, não é? É guardar os mandamentos. Aqui está dentro do contexto da lei. É guardar os mandamentos, é viver guardando os mandamentos de Deus, não é? Adquirir sabedoria. Sabedoria é algo que a gente vai adquirindo. Irmãos, por falta de sabedoria, desculpa o exemplo próprio, eu já fiz tanta bobagem na minha vida. Eu já disse tanta coisa para os outros que não deveria dizer. Por falta de sabedoria. Mas a gente vai adquirindo, dentro dos conceitos da palavra de Deus, dentro do estudo com os irmãos, dentro da luta por fidelidade ao Senhor, nesse convívio com a igreja de Cristo, nós vamos adquirindo sabedoria, entendimento, amando a palavra e guardando-a. Então são 3 coisas do versículo, 4 coisas. 3 coisas do 3 ao 6. É reter, guardar os mandamentos e adquirir sabedoria. Você vai adquirindo. Não é? É uma pena que a gente às vezes aprende tão tarde. Eu quero que você pense agora, você que tem mais de 40. Você gostaria de ter 20 com a cabeça que você tem hoje? Eu falo direto na minha casa. Eu só queria ter 20 anos atrás. Eu pularia para 48. Eu só queria ter 20 anos atrás com a cabeça que eu tenho hoje. Só isso que eu queria. Mas o tempo não perdoa, não é? Quando você começa a melhorar um pouquinho no juízo, não é verdade, irmão? Você começa a melhorar um pouquinho no juízo, já foi sua vida. Aí tanta coisa para corrigir lá atrás, não é? Quanta gente eu gostaria de encontrar e quanta gente que morreu para eu acertar coisas que teria que ter acertado. Mas já foi, não é? Já foi. Então, queridos, adquirir sabedoria, vai adquirindo, mas nunca é tarde, tá? Você que estava assim meio, passou das 11, né? Você que está assim, passando das 11 assim, pode adquirir ainda dá tempo ainda, tá? Ainda pode, porque nunca, essa frase eu tenho repetido sempre aqui, não é? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Falar nunca é tarde, deixa eu olhar para agora, né? Vamos lá. E no versículo 7, 8 e 9, eu estou correndo, não é? 7, 8 e 9. Ter sabedoria já está dentro do contexto anterior. É adquirir sabedoria, é gastar tudo para adquirir entendimento, não é? E ela honra aos que a buscam. Num momento assim, de gente tão sem juízo como estamos vivendo neste mundo. Parece que o mundo está maluco, parece que o mundo perdeu o juízo. Não é? Parece que a liderança do mundo perdeu o juízo. Parece que a liderança do mundo perdeu o conceito de Deus. Isso para não falar, que eu não quero meter o pau em ninguém, para não falar em igrejas que já perderam o conceito de Deus, não é? Então, o autor aqui diz que investir em sabedoria é diferente de investir em cultura, tá? É diferente de investir em conhecimento técnico. Deve investir em cultura, conhecimento técnico e deve investir em sabedoria. É interessante que Jesus chama aqueles discípulos e diz assim: vinde a mim, não é esse, eu peguei vocês, hein? Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Sabe o que é isso? Eu vou trabalhar com vocês, eu vou dar sabedoria para vocês, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Olha só, é Jesus quem faz. Essa sabedoria vem de Deus, irmãos. E a gente tem que procurar esse Deus. A gente tem que procurar esse Deus, tem que correr, tá? 10 e 11, ele dá a dica. A obediência e a sabedoria multiplica os anos de vida.
É só você ler a Bíblia. A Bíblia te afasta do mal. A Bíblia te afasta do pecado. O pecado acaba com o teu emocional, o pecado acaba com o teu corpo, o pecado acaba com a tua vida espiritual. Um homem sem Deus é um caminhão ladeira abaixo, sujeito a bater e se arrebentar todo. Não é? E a sabedoria coloca esse freio e ela multiplica os nossos anos de vida. Eu costumo sempre dizer, se eu não tivesse entregado a minha vida a Cristo, eu não sei o que teria da minha vida hoje, não é? Pensa no que seria da sua vida sem Cristo. E tem um hino que a gente canta aí, não sei se está no hinário, não é? Sem Ele eu morreria, sem Ele não sei viver, sem Ele eu desistiria, sem Ele eu não posso andar. Você tem que dizer isso para Jesus. Senhor Jesus, não, estou dizendo que você tem que dizer em tese. Senhor Jesus, sem o Senhor eu não posso andar. Me perdoe por estar tentando andar sem o Senhor. E quantas vezes a gente tenta andar sem obedecer a Jesus, fazendo aquilo que dá na nossa telha. Como diz outro, vai dar água, né? Vai entrar água no barco. Né? Vai entrar água no barco, tá? Então, a sabedoria, você exercer a sabedoria, viver a sabedoria verdadeira, ela multiplica os teus anos de vida. Ela multiplica. Versículos de 14 a 17, ou até o 20, né? Orienta que o filho não pode andar na vereda dos perversos. Aí entra para todos nós, não é? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos. Está dizendo aqui também. O que o salmista disse lá, o autor aqui de Provérbios está dizendo. Que o filho não pode andar na vereda dos perversos. Oh, meus irmãos, você vai andar com mau elemento? Ah, pastor, eu ando e não me contamino. Olha, posso dizer para você que eu ando e eu posso me contaminar, na minha convicção pessoal. Eu posso andar e eu começo a me contaminar. Irmãos, eu ouço uma música vagabunda sem querer. Aquela miserável daquela música fica na minha cabeça a semana inteira, aquela porcaria. Aí eu canto o hino uma vez, quando é a noite, qual hino que eu cantei mesmo? Outro dia nós acabamos de fazer o culto doméstico, eu e a Marta. Passou 2 minutos e ela falou, a gente fez o culto, a gente orou. Eu falei, fizemos. Aí outro dia sou eu, né? Acabamos de fazer o culto, daqui a pouco, nós fizemos o culto doméstico, é tudo maluco, né? tudo velho, tudo, né? Então, irmãos, para essas coisas tem dificuldade. Mas o diabo é tão sacana, tão safado, que ele bota uns padrão aí nessas músicas de letra que a gente não esquece. Né? E fica aquela porcaria na cabeça e no coração da gente o tempo todo. Né? Então, o filho não pode andar na vereda dos perversos. Não quer dizer não evangelizar. Não quer dizer não trabalhar. Você tem que sair do mundo, tem que trabalhar com gente perversa. Não é? Mas andar, você vai adquirindo um costume, você vai adquirindo os hábitos. Aquela doença dele vai passando para você. Você vai pegando aquela doença ruim no teu coração e na tua vida. Cuidado com isso, tá? Tem que correr, No versículo 23, é aqui dentro desse carro? Versículo 23. Um dos ensinamentos áureos de Provérbios, qual que é? Guardar o coração. Está lá no 23. Né? Um dos ensinamentos áureos, guardar o coração. Guardar preservar, não é? Deixar guardadinho ali, não deixar nada de ruim contaminar o coração, não é? E por último, versículo 24 e 25 e 26, não é? Um alerta para que o filho tenha cuidado. Cuidado com o que fala, a boca. Você vai se surpreender. Eu convido o irmão a fazer esse teste. Nas conversas, principalmente nas conversas em casa. Que em casa a gente rasga. A gente rasga a boca e rasga todo mundo. Não é verdade? A gente rasga todo mundo. Você vai se surpreender. Esteja atento no que você fala em casa. Você vai ver quanta
coisa você poderia deixar de ter dito, que não edificou, que contaminou, que sujou a sua mente. Então, está lá, no versículo 24. Está lá no 25. Cuidado com o que olha. Cuidado com o que olha, não é? E eu estava falando para a Mara, estava conversando de manhã. Está difícil. Não é? Hoje, você olha para uma mulher, você não sabe se ela está vestida ou se ela não está vestida. E às vezes compra aquela calça, aquela que você sabe qual é, da cor do corpo. Meu Deus, que situação que nós chegamos. Eu convido a todos vocês, quando derem de frente com uma daquelas, você vira de costa. Vira de costa. Porque não tem um homem que resista. O negócio está desse jeito. Eu ouvi de um pastor essa semana, dizendo assim, irmãos, o pastor é homem, mas não estou nem falando daqui. Então a gente tem que tomar cuidado. Né? Cuidado com o que olha. E aí a molecada canta, professores, ensinem. Cuidado com o que fala, cuidado com o quê? Cuidado, olhinho. Olhou uma vez, é porque você viu. Se você voltou a olhar, é porque você gostou. Não é? É ruim falar isso, né? É ruim falar. Eu também não gosto de falar isso daqui no público não, tá? Nem de lugar nenhum, tá? Não é? Mas é conselho da Bíblia. A gente não pode deixar de falar com vocês sobre isso. E nós somos filhos do rei, não é? E uma terceira situação, cuidado por onde anda, o que faz ou com quem anda. É CTN, aquele negócio que tem ali na marginal? É CTN. Aqui, Centro de Tradições Nordestino. O que vocês acham de um crente ir para lá no sábado, ficar a noite inteira, no domingo de manhã, estar na igreja? O que vocês acham? Mesmo da igreja batista, tudo. Você quer deixar bico para ele, tá? Quer que eu diga um negócio para vocês? Tem. Com que espiritualidade? Nós falamos no domingo passado, foi do hotel, né? Que o Billy Graham falou assim, amanhã está todo mundo aqui na escola dominical, hoje fazendo bebedeira aí, fazendo coisa errada, amanhã todo mundo na igreja, não é? Então, cuidado por onde anda, cuidado com o que faz, cuidado com quem anda, cuidado, porque contamina mesmo, né? É por isso que manda guardar o coração, porque já falei na classe, as pessoas estão doentes e contaminam a gente com a doença delas. E o pior, tem gente doente dentro da igreja que contamina a igreja e contamina os crentes também. Tem crente que fica doente, por causa da cabeça do outro. Não deixa ninguém adoecer a sua cabeça, você não pode deixar ninguém adoecer. Não é? Tem que se afastar, infelizmente, determinado crente tem que se afastar. Não é? Mas vamos lá, uma quarta situação aqui no versículo 26. Não é? Ande direito, saindo fora de tudo que é mal. Ande direito, saindo fora de tudo que é mal. Olha uma situação, analisa e sai fora. Concluindo, rapidinho. Tá lá no que vimos. Ouvir, filhos, estai atentos. O pai tem a sua boa doutrina. É doutrina mesmo, aprenda. A melhor doutrina que vocês podem aprender é a doutrina de Deus, que está na Bíblia. O filho tem que relembrar os conselhos de seu pai. Relembrar constantemente. O filho tem que reter, tem que guardar, tem que adquirir a sabedoria. E a sabedoria honra aqueles que a adquirem. Não é? A sabedoria honra. Alguém diz assim, puxa, como é que pode fulano passou por essa situação e não se contaminou com ela? É uma honra. Alguém tem que você passou por essa e não se contaminou. Não é? Uma terceira situação aqui. A sabedoria, irmãos, se está aqui na Bíblia é verdade, tá? Ela multiplica os anos da sua vida. Evita a vereda perversa. Guarda o teu coração. Porque
que guardar o coração? Porque nós convivemos com pessoas doentes. Doentes espiritualmente, doentes mentalmente, doentes espiritualmente. Não estou falando para você sair na rua falando, a partir de hoje eu mal com todo mundo. Entenda, isso faz parte da sabedoria. Não é entender assim. Isso não é sabedoria. Mas adquirir, não é? Ela honra aqueles que adquirem. Ela multiplica os anos da sua vida. Guarda o teu coração. E uma quarta última aqui. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você olha, cuidado com onde você anda. E evite o mal. E que Deus nos abençoe. E que aprendamos a ser bons pais com Deus, com a sua palavra. Que aprendamos a ser bons filhos com Deus, com a sua palavra. Que aprendamos a ser uma boa igreja, obedecendo a Deus e obedecendo a sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós e vamos em frente. Não é? Ok? Muito bem. E estamos encerrando porque o horário não nos permite continuar. Que Deus abençoe você que nos acompanhou. E à noite, às 18h30, estaremos aqui de volta. Ok? Muito bem.